A Associação dos Magistrados do Maranhão divulgou uma nota pública em que critica o projeto de lei complementar que sofreu alteração no seu texto original. Do ponto de vista da entidade, o projeto enfraquece o combate à corrupção e outros crimes, causando prejuízos à República. Sobre o assunto, converso com o juiz Ângelo Santos, presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão. Boa noite, doutor Ângelo. Muito prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. Um tema polêmico, dividindo opiniões, a Associação dos Magistrados se posicionando. E o senhor reitera esse posicionamento? É dessa forma que vocês analisam o que foi apresentado nesse projeto? Sim, confirmamos, ratificamos nosso posicionamento. Nós temos que frisar inicialmente que esse projeto iniciou na Câmara dos Deputados, oriundo de mais de 2 milhões de assinaturas de brasileiros, iniciativa popular, e ficou conhecido inicialmente como as 10 medidas contra a corrupção. Porém, no âmbito da Câmara dos Deputados, tiveram as mudanças e a inclusão de crimes, de atos ou atos que buscam a criminalização de juízes e promotores. Ou seja, o foco da sociedade, a iniciativa popular, era o anseio do combate à corrupção e também do fortalecimento das instituições que diretamente atuam no combate à corrupção, e isso foi alterado, a essência, a natureza do projeto foi alterada. Doutor Ângelo, agora qual vai ser o procedimento? O que a Associação dos Magistrados, os demais juízes de todo o Brasil vão poder questionar, vão poder brigar com esse resultado? O que acontece daí para frente? Agora há pouco tempo, essa semana, o Senado, tanto na Comissão de Constituição e Justiça quanto no próprio plenário do Senado Federal, acolheu algumas emendas apresentadas por inúmeras entidades associativas, tanto do Ministério Público quanto da magistratura, e esse texto já ficou, na nossa ótica, um pouco menos severo, né? Nós temos que reconhecer isso, o debate no âmbito do Senado e o acolhimento dessas emendas. Agora é o retorno à Câmara dos Deputados, e os deputados, ou eles acolhem o texto como devolvido do Senado, ou eles rejeitarão as emendas para que o texto volte a ser aquele da Câmara dos Deputados. O senhor entenderia isso como uma afronta por parte da classe política com relação aos magistrados? Não entendo uma afronta. O que eu entendo é que, quando você tenta criminalizar atos que já estão descritos como desvios funcionais e eles devem ser apurados e estão sendo apurados pelas respectivas corregedorias, você tenta, de alguma forma, intimidar a atuação dos membros do Ministério Público e da magistratura. Estas são instituições que hoje atuam diretamente no combate à corrupção. Bom, a Associação dos Magistrados está aqui representada pelo senhor, mas tem diálogo também com o Ministério Público. Sem dúvida. O que fala a instituição? Não pela instituição, mas pelos diálogos que o senhor tem. Como eu já toquei nesse ponto, tanto a magistratura quanto o Ministério Público atuaram diretamente agora no Senado Federal, tentando esse diálogo com os senadores, todos os senadores que compõem o Senado Federal. E desse diálogo foram acolhidas algumas emendas que, como eu disse, melhoraram a severidade do texto. O texto ficou um pouco menos severo. Mas a atuação agora, nós voltaremos o nosso foco ao debate junto aos deputados, porque nós entendemos que ainda, não sendo pautado, né, o texto, ele ainda pode ser maturado no âmbito da Câmara dos Deputados. O senhor acredita que isso leva um certo tempo, gera um desgaste, vamos parar para resolver algo que poderia ser evitado? Hugo, na verdade, a gente tem que asseverar e demonstrar preocupação para a sociedade, porque tentar intimidar magistratura e Ministério Público é violar, no caso da magistratura, violar a autonomia e independência do juiz, que vai gerar na sua essência um ataque à própria sociedade, porque nós aprendemos e sempre resgatamos uma frase do ministro Celso de Mello no julgamento do Supremo, em que ele registrou: sem juízes independentes não há sociedades nem instituições livres. Então a sociedade tem que participar desse debate. A sociedade que, na medida do possível e na sua essência, que será efetivamente violada e atacada caso essas medidas sejam implementadas. Doutor Ângelo, sobre essas medidas, algumas delas que a gente mostrou antes de iniciar a nossa conversa,
Expressar opinião no caso de magistrados ou juízo de valor sobre processo no caso de membros do Ministério Público é um tolimento muito forte, como o senhor falou. Os termos são severos demais, foram amenizados com uma segunda proposta, mas a que ponto se chega a deixar chegar num momento como esse? Hugo, na verdade, isso é um desvio funcional, já está registrado na Lei Orgânica da Magistratura, na Lei Orgânica do Ministério Público. Ou seja, o magistrado e o membro do Ministério Público, ele já sabe que a atuação dele tem certas restrições, nós sabemos quando ingressamos nas nossas respectivas carreiras. Só que, e nós não aceitamos, ou seja, as corregedorias locais e principalmente a Corregedoria Nacional tem atuado para coibir esses desvios. Nós observamos, noticiado quase que semanalmente, juízes que estão sendo punidos nas suas respectivas corregedorias ou na Corregedoria Nacional. Ou seja, esse combate em relação aos desvios funcionais já tem acontecido. O que eles queriam transformar, na verdade, era acelerar essas o que, na verdade, transformar em crime, na medida do possível, como o próprio texto diz lá que qualquer cidadão pode comunicar à autoridade um desvio, um abuso de autoridade. E caso o Ministério Público não o acione, o próprio cidadão pode acionar através de uma ação subsidiária. Ou seja, pode acontecer o absurdo de que aquele que está sendo investigado passar a condição de estar no polo ativo, acusando aquele que está o investigando. Então, essa situação a sociedade tem que enxergar e lutar, porque na medida, como eu assevero aqui, isso é uma luta da sociedade. A sociedade quer ou não quer uma atuação do Ministério Público na busca do combate à corrupção. A sociedade quer ou não quer uma magistratura independente, atuante, autônoma. É isso que a sociedade brasileira tem que decidir e participar. Conversar com o deputado que o representa, porque a participação da sociedade é extremamente importante nesse momento. Doutor Ângelo Santos, presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão, muito obrigado pelos esclarecimentos. Nós vamos acompanhar essas discussões. Eu que agradeço e me coloco sempre à disposição. Obrigado.